Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre o Everton Ribeiro em relação a essa resposta do Nicola, que eu perguntei para ele nessa última quarta-feira sobre o que tem de verdade nessa história envolvendo o Everton Ribeiro, o Cruzeiro, onde alguns jornalistas e alguns portais também confirmaram que o Cruzeiro foi atrás do jogador. O que tem de verdade que eu quero trazer aqui para vocês? Quero falar também sobre o duelo diante o Criciúma, onde a Raposa vai ter duas voltas importantes, porém um desfalque que foi importantíssimo na vitória no último final de semana contra o Sampaio Corrêa. Quero falar com vocês também sobre duas marcas que o Cruzeiro, uma já superou em relação ao público. Essa partida diante do Sampaio Corrêa está entre o top 10, será dos maiores públicos em 2022 no futebol brasileiro. E também em relação ao jogo diante do Criciúma, onde a Raposa pode quebrar um tabu e também, no caso, superar o número de 2021, por incrível que pareça, um número maior de vitórias, que eu quero trazer todas essas informações para vocês nesse vídeo de hoje. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no canal. Muito obrigado a todos por termos passado essa marca aqui de 33 mil inscritos e 600, então valeu aí demais a cada um que se inscreveu. O salve de hoje, como de costume, vai para duas pessoas que comentou, no caso, no meu vídeo de hoje, de ontem de tarde. Bom, o primeiro salve vai para o Valdinei Teixeira, que foi o primeiro a comentar no meu vídeo de ontem de tarde. Obrigado aí, Valdinei, tá sempre aqui acompanhando meus vídeos. E o segundo salve vai para o Breno Miguel também, que é lá de Governador Valadares, está sempre aqui também. Muito obrigado, Breno, um salve. Então, caso você queira aparecer aqui no vídeo de hoje mais tarde, eu devo postar mais dois para vocês. Uma às 5h45 e outro às 7h15. Então corre aqui no canal, ativa também o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. Passando de dar uma sequência nas notícias, tem um recado super importante para vocês a respeito da UP Sportsbet, nova patrocinadora aqui do canal, onde assim, caso de apostas que está com uma excelente cotação para esses jogos de quinta-feira, válidos principalmente aí pela Libertadores, onde tem umas partidas bem interessantes que eu quero trazer aqui para vocês, onde, por exemplo, Corinthians e Always Red, lá no caso, válido pela Libertadores na Arena Corinthians, uma vitória do time da casa pagando R$1,10. Tem opções também de mais de 2 gols, mais de 3 gols, bem interessante. Além também lá na UP Sportsbet, você vai ter a opção de apostar em Atlético Paranaense e Caracas, uma vitória do Furacão pagando R$1,21, bem interessante também. E pela Série B, Vasco e Brusque, uma vitória dentro de casa do Vasco pagando R$1,80, uma cotação aí bem alta. Então vou deixar aqui o link abaixo na descrição desse vídeo e também no QR Code, só você apontar seu celular. Além disso, você vai ter R$5 de bônus nesse valor do seu primeiro depósito. Então corre lá na UP Sportsbet, o link está aqui abaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bom, quero começar falando com vocês sobre o duelo de amanhã, na sexta-feira, diante do Criciúma, onde assim, a Raposa que divulgou a lista de relacionados para o duelo às 9h30 lá no Heriberto Russi, lá em Criciúma. Enfim, partida que não vai ser fácil, até porque o Criciúma vive uma fase razoável, porém o histórico do Cruzeiro jogando lá no estádio não é nada boa. Então a Raposa vai ter um duelo bem complicado para se manter na liderança com até uma certa folga se conseguir uma vitória e também dando uma distância bem interessante em relação aos outros times fora do G4. O Criciúma, igual eu falei para vocês, não vive uma fase muito boa, está em 11º colocado. O Cruzeiro que, igual eu falei para vocês, vai de uma sequência muito boa, 6 vitórias consecutivas, 6 partidas sem sofrer nenhum gol. Porém, o Paulo Pezzolano vai ter um desfalque importante, que é a respeito do Rafael Silva, ele que no caso vai ficar, já ficou no centro de treinamentos do Cruzeiro, para preparação física, fortalecimento muscular, porque é um jogador que muito tempo não estava tendo uma sequência de jogos pelo Cruzeiro, no caso na sua carreira, e agora pelo Cruzeiro já teve 3 partidas consecutivas sendo titular contra o Náutico e um gol e uma assistência no duelo contra o Sampaio Corrêa. Porém, vamos ter a volta do Matheus Bidu, voltando de 2 partidas sem jogar, e do Leonardo Paz, então reforços aí para as alas. O Leonardo que não jogava desde do jogo contra a Chapecoense, quando ele saiu com lesão, então pode ser que os dois sejam titulares, apesar de eu preferir o Giovani, porém ainda tem uma possibilidade dele de jogar como zagueiro. Amanhã, no máximo, eu já trago aqui para vocês a provável escalação do Cruzeiro para essa partida. Então, o Cruzeiro aí que ainda segue com o Felipe Machado fora, o João Paulo também ainda sem previsão para voltar, porém ainda um time que está com alguns desfalques, e eu vejo que por conta da alta rotatividade que o Paulo Pezzolano tem em suas equipes, o Cruzeiro não sofre bastante com algum jogador fica lesionado e tudo mais, justamente por conta de ter alguns substitutos à altura. Ele tem feito muito bem esse papel, ao menos na minha opinião. E você, quem que acha que pode ser substituto do Rafa Silva na ponta direita? Você acha que é melhor manter o Luvanor, deixar o Vagninho? Enfim, deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários.
Mas o assunto que eu quero falar com vocês é sobre o público da partida diante do Sampaio Corrêa, onde assim, superou 2 números em relação aos jogos do Flamengo em públicos pelo Campeonato Brasileiro em 2022, onde os 53.460 pagantes colocaram o Cruzeiro na 8ª colocação dos maiores públicos no Brasil em 2022, onde foram no total 58.397 torcedores presentes, porém pagos mesmo foi esses 53.460, que é um número bem expressivo, né? Colocando aí o Cruzeiro na 8ª colocação, ultrapassou a torcida do Flamengo em 2 jogos, onde no caso 51 mil contra o São Paulo no Maracanã e 52 mil, no caso lá no Castelão, no Ceará, 2 partidas envolvendo o Flamengo, que lembrando, o primeiro com o maior público no futebol brasileiro, Flamengo e Palmeiras, com 64.816 pagantes, no caso pelo início do Campeonato Brasileiro. É um número que o Cruzeiro não vai conseguir justamente por conta do Mineirão não suportar essa capacidade, né? Eu acho que uns 62 mil ali, 61 mil, se for colocar uma capacidade máxima no Mineirão, já dá para ter um número bem expressivo, né? Uma receita também gigantesca, igual eu falei para vocês. Essa partida aqui diante do Sampaio Corrêa rendeu ao Cruzeiro R$1.700.000 livres, né? Já descontando aí tudo que o Cruzeiro tem que pagar, uma receita líquida de mais de uma receita bruta, né? De mais de R$2.400.000, que é um valor também bem expressivo. E olha que se o Cruzeiro fizesse umas 3 partidas dessas dentro de casa por mês, com um público superior a 40 mil, que seja ali, já daria uma renda bem interessante mensalmente para o Cruzeiro, pagando, por exemplo, tranquilamente a folha salarial. E você, o que acha assim desses números? Você acha que o Cruzeiro pode conseguir essa média aí bem interessante de torcedores do Mineirão? Eu acredito bastante, até por conta da excelente fase, né, que o Cruzeiro vive. Uma pena que agora vai ter 2 jogos seguidos fora de casa, contra o Criciúma e também contra o Operário. Mas o assunto que eu quero falar com vocês também ainda sobre essa partida diante do Criciúma, uma matéria bem interessante da Rádio Itatiaia, falando sobre o Cruzeiro que pode quebrar, no caso, 2 marcas do time de 2021, ou seja, tudo que o time do ano passado tinha feito, já nessa partida contra o Criciúma, que no caso pode quebrar o número de vitórias em relação a 2021, onde a Raposa, no caso, chegaria a 19 vitórias em 2022, contra apenas 18 na temporada passada, somando tudo, né? Brasileirão, Copa do Brasil, Estadual. Então o Cruzeiro já passaria com incríveis 9 rodadas da Série B, esse número aí do ano passado, do Cruzeiro de vitórias, contando também, né, o Estadual, que foi bem mais longe, e também na Copa do Brasil, para você ter uma ideia da diferença em comparação em 2022 com 2021. Além disso, se vencer o Criciúma, vai chegar a 22 pontos na tabela, ultrapassando o que o Cruzeiro fez no primeiro turno inteiro da Série B do ano passado, que foi de 21 pontos. Então, pra você ter uma ideia em relação à diferença, né, do Cruzeiro de 2021 para 2022, o Cruzeiro foi 2 anos de muito aprendizado, né, aprendizado bem duro ali, na prática mesmo, para o Cruzeiro, no caso, já entender quais são os erros principais, e agora com o Ronaldo também, no primeiro ano de clube empresa, fazendo muito mais do que eu estava esperando, e torcemos, né, para que continue assim essa boa aproveitamento, uma diferença bem grande em relação aos outros times dentro do G4, até mesmo para o segundo colocado. O Cruzeiro hoje tem 3 pontos de vantagem em relação ao Bahia, que é o vice-líder. E você, o que está achando do Cruzeiro nesse início de temporada? Acha que a Raposa vai conseguir se manter na ponta? Acha que não? Enfim, deixa aqui embaixo também a sua opinião e análise nos comentários. E o último assunto desse vídeo que eu quero falar aqui com vocês, que é o principal, né, tema aqui, é a respeito do Everton Ribeiro, onde assim, já tinha surgido notícias lá do site Fla Web, falando que o Ronaldo tinha procurado os representantes do Everton Ribeiro para contratar nessa temporada de 2022, o que eu já achei bem suspeito, né, porque eu acho que não compensaria de forma alguma, e também até acho que pelo Cruzeiro estar na Série B, não acho que o Everton Ribeiro trocaria o Flamengo pelo Cruzeiro. Nessa matéria ainda que eu trouxe na semana passada, falava que os valores seriam algo próximo de 30 milhões de reais para tirar ele, o Everton Ribeiro, do Flamengo, já que o Flamengo já tinha propostas no ano passado de algo próximo de 36 milhões do mundo árabe e acabou não aceitando vender o ponta. Enfim, e aí eu perguntei para o Nicola nessa última quarta-feira, que ele estava fazendo algumas lives respondendo algumas perguntas. Eu vou deixar aqui o trecho, né, de 1 minuto e pouco aqui para vocês, onde ele explica muito bem em relação a esse ponto de por que é bem viável pensar, por exemplo, numa contratação de um grande jogador para a Série B agora em 2022. Gustavo Ferreira Machado, Cruzeiro procurou o Everton Ribeiro, vi notícias falando em 30 milhões. E o Guzmão que deu o caso. O Gustavo não tem a menor chance de o Everton Ribeiro ser contratado, a menor. Só para vocês entenderem um pouquinho do contexto, pessoal. O Cruzeiro hoje
não quer chegar a 50 mil reais por mês para o Daniel Júnior, tá batendo na tecla de que pode pagar no máximo 25 até 30 mil reais por mês. Imagina que você faz e fala isso para o Daniel Júnior, paga 90 mil reais para o Edu, exige que alguns jogadores contratados pela antiga administração baixem seus salários e contrata o Everton Ribeiro para ganhar 1.300.000 reais por mês. Você destrói o ambiente, você acaba com o elenco. Porque aí o cara vai falar, mas peraí, comigo você não podia chegar a 50 mil reais, você me pagou 30 mil e acabou. E aí você vai pagar 1.300.000 para um jogador, sendo que, detalhe, a folha salarial do Cruzeiro hoje gira na casa dos 2.700. O Everton sozinho ganharia metade dos salários do elenco. E aí, só para completar, além dos salários, que são completamente incompatíveis com a realidade financeira do Cruzeiro, tem a compra dos direitos econômicos. O Everton Ribeiro tem direitos econômicos presos ao Flamengo, e o Everton já foi alvo de propostas do Catar, dos Emirados Árabes, da Arábia Saudita, e em todos os momentos o Flamengo nunca cogitou a possibilidade de liberá-lo por menos de 6, 7, 8 milhões de dólares ou de euros, tá? Então, essa é uma conversa que a gente pode descartar. E além disso, eu colocaria que pelo Everton Ribeiro ter sido convocado algumas vezes, nesse ano também, no ano passado, não compensaria muito para ele deixar o Flamengo agora, que já está adaptado para jogar pelo Cruzeiro, ainda mais esse fator aí de estar na Série B, justamente pensando, né, no caso, uma futura convocação. Porém, eu vejo que quando o contrato dele terminar, que vai até dezembro de 2023, quem sabe lá para o início de 2024 seria mais viável, com o Cruzeiro tendo uma situação bem mais tranquila, né? Espero eu já na Série A, com uma situação financeira bem tranquila, e o Everton Ribeiro estaria com 34 anos de idade, já estaria bem experiente, porém quem sabe para fazer essa volta, né, e se aposentar, eu aceitaria tranquilamente. Os números dele até aqui nessa temporada, 25 partidas, 4 gols e uma assistência. Os números já são até quase melhores do que na última temporada, onde ele fez 50 jogos com 2 gols marcados apenas e 9 assistências. Jogou pelo Cruzeiro muito bem em 2013 e 2014, sendo bicampeão brasileiro, né, com uma média bem interessante de gols e partidas. Depois foi vendido lá no final de 2014 para o Al Hilal, enfim, clube lá dos Emirados, com um valor superior à marca de 35 milhões de reais em 2014, e eu já tinha falado aqui também, o Flamengo já recebeu algumas propostas do mundo árabe de algo superior a 34, 36 milhões de reais no início do ano passado e no final de 2020 para vender o Everton Ribeiro, e não aceitou por conta do jogador ainda ter um certo protagonismo, né, dentro do time. Então eu acho que esse caso aí de pensar, nem o Everton Ribeiro em si, mais uma conotação bem grande na Série B, porque um jogador para vir ganhar, eu diria até menos, tá? O Everton Ribeiro, beleza, ganha 1 milhão ali de reais, mas se você for considerar ali um jogador para ganhar 550 mil por mês, 600 mil por mês, e o Cruzeiro pagando 90 mil pro Edu, que é o artilheiro do time, realmente, conotação ainda mais o Cruzeiro finalmente vivendo uma boa fase, tem que ter muita calma, tem que ser muito estudado, porque se chega de 3, 4 jogadores que vão dar trabalho pro elenco, pode complicar mais ainda do que ajudar o time para a sequência da Série B. Você concorda, discorda? Enfim, deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final eu vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês. Manda o vídeo de ontem de manhã, onde eu falo sobre o Ederson, que pode render uma grana bem interessante. A Raposa tem um time do futebol europeu de olho, vai lá dar uma olhada nos valores. E também esse outro vídeo aqui de tarde, onde eu falo sobre um camisa 10. O Everton Ribeiro parece ser bem viável, mas tem algumas outras opções de jogadores para esse setor ofensivo, que eu acho que poderia ser uma boa. Vou deixar aqui aparecendo para vocês nesse card na tela final. E o link também da UP Sportsbet está aqui abaixo na descrição para você fazer suas apostas, né, nesses jogos aí de quinta-feira pela Libertadores, beleza? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!